Terra, um planeta único, agitado e dinâmico, onde continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam, forças titânicas sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, voltamos no tempo para investigar o maior mistério geológico de todos: o nascimento da Terra. Cientistas desvendam como o nosso planeta se formou a partir da poeira do Sistema Solar. Como a rocha derretida se solidificou formando a Terra. Como os nossos oceanos se encheram de água. E como a vida chegou no planeta. Estes são os primeiros capítulos da incrível história de como nasceu o nosso planeta. O nascimento da Terra. Quando o assunto é encontrar as pistas para o nascimento da Terra, o nosso planeta tem acobertado bem a sua trilha. Bilhões de anos de erosão, atividade vulcânica e o deslocamento de continentes e oceanos destruíram quase todas as evidências das primeiras etapas da formação da Terra. Para os geólogos que tentam descobrir como e quando a Terra se formou, esse é um grande desafio. Quando os geólogos começaram a questionar a idade do planeta, é claro que foram procurar as rochas mais antigas, e o que começaram a descobrir foi que quanto mais se recua na história, mais difícil é encontrar essas rochas. A busca pelas rochas mais antigas da Terra traz os investigadores até a paisagem desértica do norte do Arizona. Este buraco gigante no chão chama-se Cratera do Meteoro, formado quando um meteorito enorme chocou-se contra a Terra. Não tínhamos rochas da era inicial. E onde poderíamos achar alguma? Que tal nos meteoritos que estavam no espaço e caíram na Terra? Foi aqui que geólogos fizeram uma descoberta vital. Os meteoritos são mais antigos do que qualquer rocha na Terra. Eles encontraram a pista que desvendaria o segredo da formação da Terra. Se as rochas mais antigas vieram do espaço, é lá que a nossa investigação deve começar. Este é o nosso Sistema Solar, 4 bilhões e meio de anos atrás. E em seu centro, o jovem Sol. A teoria que surgiu foi que o Sol estava cercado por uma nuvem de poeira e gás e, enquanto ela esfriava, pequenos grãos de minerais se formaram. Todos esses pequenos grãos de minério, flutuando nessa nuvem gasosa, moviam-se em torno do Sol e começaram a se chocar uns contra os outros. Mas havia um problema com essa teoria. Ninguém conseguia explicar como grãos minerais microscópicos em colisão podiam criar um objeto do tamanho de um planeta. Então, em 2003, um experimento a bordo da Estação Espacial Internacional acidentalmente ofereceu evidências novas e extraordinárias. O astronauta Don Petty queria ver o que acontecia a diferentes substâncias nas condições de gravidade zero do espaço. Ele fez um experimento simples, derramando sal dentro de saco plástico e então sacudindo-o. Os resultados foram surpreendentes. Imediatamente, as partículas começaram a aderir umas às outras, formando pequenos aglomerados, todos mantidos juntos por minúsculas cargas de eletricidade estática. Os cientistas perceberam que se grãos de sal se aglomeravam no espaço, então os grãos de minerais na nuvem de poeira solar poderiam fazer o mesmo. Era uma evidência real do mecanismo fundamental que deu início à formação da Terra. À medida que os grãos de minérios da nuvem de poeira solar colidiam e se aglomeravam, formavam pequenos pedaços de rocha em órbita do Sol. No decorrer de milhões de anos, alguns colidiram e ficaram maiores. E muitas dessas rochas orbitam o Sol ainda hoje.
Elas estão à deriva há 4 bilhões e meio de anos. E não mudaram desde então. De vez em quando, elas caem na Terra e nós as chamamos de meteoritos, que oferecem aos cientistas uma janela incrível para o passado. Este é um tipo de meteorito que chamamos de rochoso. Os cientistas o cortam ao meio e olham lá dentro. E se você for um mineralogista curioso, começa a ver todo tipo de coisa maravilhosa. Este meteorito contém minerais e metais de todas as partes da nuvem de poeira solar. O que estamos vendo é um agregado de todos esses materiais muito antigos que flutuavam em torno do Sol na nebulosa de poeira e gás. E quando se chocaram uns contra os outros, foram lentamente se agregando e formando corpos sólidos que foram ficando maiores. Gradualmente, bilhões dessas rochas cresceram enquanto orbitavam o Sol. Primeiro, até o tamanho de rochedos, depois, grandes como casas, e continuaram crescendo. Quando um objeto alcançava cerca de 800 metros de largura, a sua própria atração gravitacional tornava-se forte o bastante para atrair outros objetos em sua direção. Algum objeto dentre esse monte de objetos orbitando o Sol tinha de ser o maior. E à medida que ficava maior do que os outros, continuava a amealhar mais objetos. É como se você estivesse passando por uma nuvem de mosquito à noite em seu carro e o para-brisa fosse sendo atingido com mais frequência. Então, quanto maior é, mais rápido cresce. Quanto mais rápido cresce, mais gravidade adquire. E isso atrai mais objetos. Então, o maior objeto começa a se destacar na multidão, começa a crescer mais rápido. E esse objeto maior era o primórdio da Terra. Logo, o jovem planeta possuía tanta atração gravitacional que começou a atrair objetos cada vez maiores. E à medida que se chocavam contra a sua superfície, o tamanho da Terra aumentava. O bombardeio foi tão intenso que levou apenas cerca de 30 milhões de anos para o planeta atingir o tamanho que tem agora. A jovem Terra era feita de bilhões de pedaços de rocha que se agregaram aleatoriamente. Mas os geólogos sabem que a Terra moderna não é assim. Sob a superfície, a Terra é separada em camadas distintas. Uma crosta fina, depois uma grande e densa camada de rocha, chamada manto, e em seu centro, um núcleo de ferro e níquel. Algum evento extraordinário deve ter acontecido para transformar o interior do jovem planeta. Geólogos agora acreditam que pouco depois de ter se formado, a Terra derreteu completamente. A Terra provavelmente era só um grande agregado de rochas como esta. Mas se aqueceu a ponto de todas as rochas derreterem. E quando isso aconteceu, os elementos mais densos afundaram até o núcleo da Terra. E os mais leves flutuaram até a superfície. A forte atração gravitacional levou para baixo o ferro e o níquel, mais pesados, formando o núcleo, e separou o resto do planeta em camadas. E o motivo dessa enorme massa de rocha e metal se aquecer no espaço gelado deixou os geólogos perplexos por muitos anos. Nós achamos que se origina da incorporação de elementos radioativos muito quentes, que estavam lá no espaço, flutuando. E à medida que a Terra foi crescendo, incluiu uma parte desse material incrivelmente quente. E à medida que ele foi penetrando, aqueceu as rochas à sua volta. E se fosse rápido o bastante e incorporasse uma quantidade suficiente desses elementos reativos, a Terra derreteria de dentro para fora. Apenas 30 milhões de anos após ter começado a se formar, a Terra se tornou uma gigantesca bola de rocha líquida e metais em ebulição em órbita do Sol. Imagine um mundo totalmente derretido. Ou seja, tinha oceanos de magma, nenhuma terra seca e nenhuma água, apenas lava, fluindo por todo lado. A temperatura do planeta líquido era de cerca de 1000 graus.
Mas nos limites do planeta, o vácuo do espaço se mantém uma temperatura constante de 267 graus negativos, quase 700 graus mais frio. Portanto, a superfície de rocha não poderia se manter líquida por muito